Olá, estamos começando mais uma live. Dessa vez o tema é uma reflexão sobre se o seu filho não precisar ser tudo agora, nesse momento, né? A gente sempre tem aquela ideia de que eles precisam prosperar, ter sucesso, ser felizes, e a gente tem a expectativa e quer que isso aconteça o mais rápido possível. Mas às vezes a gente não dá espaço para eles, né? Poderem ser quem eles são, espaço para errar, para experimentar, espaço para crescer, para descobrir. Então, hoje eu vou propor uma reflexão para vocês. Essa é a primeira live que a gente está transmitindo via YouTube, né? Vocês podem comentar no chat e eu vou respondendo à medida que eu vou lendo, tá bom? Ou no final da transmissão, né? Então, como eu costumo fazer, eu quero deixar aqui uma transmissão bem leve, né? Bem tranquila, para que a gente possa juntos refletir mesmo sobre o espaço e o apoio que a gente precisa ser para os nossos filhos, o espaço que a gente precisa dar e o apoio que a gente deve ser para que eles floresçam, né? Então, agradeço a presença de todos vocês aqui. Prometo que vai ser uma live curtinha, né? Vou tentar. E assim, para começar, quero deixar aqui, né? Assim, ser pai, mãe de adolescentes hoje em dia sempre foi, mas cada vez é mais desafiador, né? Com todo o aparato que a gente tem, internet, redes sociais. Antigamente era desafiador, mas era num ritmo um pouco mais lento. Hoje a gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, sim, é bem complexo e bem temeroso, né? Às vezes a gente fica com medo de errar e de tomar decisões que prejudiquem os nossos filhos, mas quero tranquilizar vocês que eles só são muito gratos ao que a gente faz, né? Então, como pais, a gente precisa prepará-los, mas também precisamos ouvi-los naquilo que eles querem ser, naquilo que eles pensam, naquilo que eles têm para nos ensinar, né? Então, vou começar com uma perguntinha simples. Você já se sentiu preocupado por eventualmente seu filho estar atrasado no dia a dia, na vida dele, em relação aos outros? É uma grande ilusão a gente achar que eles têm que estar prontos, né? Pressão por produtividade, excelência, ter uma carreira, ter as habilidades certas para vencer as demandas sociais, ter um propósito aos 16 anos, né? E aí vocês podem estar se questionando, poxa, Verus, mas não é isso que você trabalha com eles? Sim, é isso que eu trabalho com eles, né? Mas a gente deve ter um espaço de escuta, deixá-los se perceberem nesse ambiente. Justamente a mentoria serve para que eles possam se aperceber de si, né? As redes sociais intensificam essa ansiedade, né? E aí eu quero deixar para vocês uma outra reflexão, né? O excesso de exigência, ele pode gerar bons resultados a curto prazo, né? Vai tirar aquela boa nota, vai passar naquela faculdade, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas e a longo prazo? Que feridas que isso vai causar, né? E quando a gente pensa nos nossos filhos, a gente deve pensar sempre a longo prazo, não a curto prazo, né? A gente está criando aí seres para
para a vida, seres para a humanidade, seres para esse mundo, né? Em algum momento, se Deus quiser, eles continuarão com aquilo que a gente ensinou, né? E a gente vai, enfim, ter que passar o bastão para eles, né? Então, que seja da melhor forma, que eles tenham preparo e estejam prontos para seguir aí na vida e no mundo da melhor forma. Então, a gente nunca deve pensar a curto prazo, a gente deve pensar sempre a longo prazo quando a gente pensa nos nossos filhos, né? E como pais, vocês também estão nessa construção. Eu costumo brincar e dizer que eu sou mãe de primeira viagem sempre com a Luísa, né? Ela é minha primeira filha. Bom, o Marcos é o meu primeiro filho homem, então também, de certa forma, eu sou mãe de primeira viagem com ele também para algumas questões, né, do universo masculino. Então, a gente está sempre crescendo com eles também, sempre aprendendo. Então, a gente não deve sentir culpa ou medo, né, de não estar fazendo algo correto. A gente está tentando também, né? Somos pais e estamos aprendendo junto com eles, né? E então, pensando nisso, acho que a gente pode relaxar de vez em quando nas nossas exigências internas, né? E assim liberar os nossos filhos para viverem com mais leveza, né? A gente não precisa ter todas as respostas. A gente precisa estar presente para eles. Fala, Má. Tô no meio da live. Papel? Tá. Pessoal, vou dar uma pausinha aqui. Nada mais livre do que ser interrompida pelo filho que precisa de alguma coisa, né? E ouvi-lo. Mas o que eles, os adolescentes, realmente precisam, né? Eles precisam de espaço para experimentar sem o medo de falhar, ou sabendo que se falharem eles terão apoio e não crítica, né? Eles precisam de tempo para construir essa autonomia de dentro para fora, né? A autonomia se constrói de dentro para fora, não de fora para dentro, né? As experiências são importantes para que eles internamente construam as habilidades que eles vão precisar aí para serem autônomos na própria vida, né? Eles precisam de escuta sem julgamento e de limites com vínculo, né? Então, a escuta, ela não é só, eu vou ouvir o meu filho e vou fazer tudo o que ele quiser. Não, eles precisam de limites, né? Assim como as crianças, os jovens também precisam de limites, eles querem isso, eles buscam isso, né? Então, mas esses limites não podem ser impostos autoritariamente, eles precisam ser criados com vínculo, precisa existir aí uma relação de confiança, né? O limite ele só é bom quando existe a confiança de que aquilo está sendo feito porque vai ser bom para eles, porque vai protegê-los, né? Vou deixar aqui alguns exercícios, alguns caminhos práticos. Então, vou deixar aqui alguns caminhos práticos para aliviar um pouco a pressão, né? Tanto de vocês quanto deles. Primeiro, nomeie as suas próprias expectativas. São suas, não são deles, né? As expectativas que a gente coloca neles são nossas, não são as deles necessariamente. Compartilhe a sua humanidade ou seus medos, né? O que você pensa. Conte suas falhas, conte suas dúvidas, conte como vocês pensavam, sentiam na época que vocês tinham a idade deles. Eles adoram saber isso. Reforce o esforço, não só o resultado,
Muitas vezes o esforço é mais importante que o resultado. Às vezes o resultado nem sai como a gente queria, mas o esforço que a gente viu eles fazendo, que eles fizeram, isso é importante. Eles têm que se sentir acolhidos. Diga mais vezes, eu confio em você, para aprender com seus próprios passos. A gente precisa deixar claro para os nossos filhos, para os nossos jovens, que a gente confia neles, confia nas escolhas deles. A gente tem que estar ali para orientar, para ajudar, para ser escuta, mas a gente precisa confiar naquilo que eles escolhem também, né? São alguns exercícios para que vocês parem um pouquinho e reflitam sobre como estão conduzindo essas expectativas, né, que nós pais temos tanto. Seu filho não precisa ser tudo agora, né? O que ele precisa ser hoje e como você pode apoiar isso com mais leveza é que é importante, né? Se quiser caminhar junto nessa transição, com ferramentas práticas e mais escutativas, você está tendo dificuldade para lidar com essa fase do seu filho, me chama, que eu posso te ajudar. O Instituto Lume existe para isso, para apoiar as famílias na construção de uma juventude forte e sem pressa. Seu filho, ele não é um projeto pronto, ele é parte de uma construção, assim como você também, como pai, como mãe, também é parte de uma construção. A pressa na adolescência, na infância e na adolescência pode virar um trauma, né, na vida adulta. Então, é isso que a gente não quer. Tá bom? Hoje, nossa, consegui finalizar antes dos 15 minutos. Tô de parabéns. Essas eram as dicas e as orientações e as reflexões que eu queria trazer aqui para vocês, para que a gente construa juntos uma juventude, uma geração menos pressionada, menos estafada, né? Para que a gente construa seres mais leves que possam fluir melhor daqui para frente. Um beijo da Verus. Espero os comentários para que a gente possa debater isso agora juntos no chat. Um abraço.